1 aos Coríntios, capítulo 11. Sedes meus imitadores, como também eu de Cristo. E vos louvo, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem. O homem é a cabeça de toda mulher. E Deus é a cabeça de Cristo. Todo homem que ora com ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Por quê? É como se estivesse rapada. Se o homem orar com a cabeça coberta, desonra a Cristo. E se a mulher orar com a cabeça descoberta, desonra seu marido. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa decente tosquiar-se, ou rapaz que põe o véu. O varão, o homem, pois não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem, glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão, do homem, porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque, como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmo. É decente que a mulher ore a Deus descoberta, ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelos crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honra, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nisto, porém, que vou dizer, vos não posso louvar, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, confusões e heresias, em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, discórdia, para que os que são sinceros, verdadeiros, se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome, outro fica embriagado. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvarei, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o abençoou, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é repartido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, o novo Evangelho, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, todas as vezes que beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignadamente, estando errando, pecando, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente
come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, examinasse a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las eis quando for ter convosco. 1 Coríntios capítulo 12. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eras gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eras guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há a diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há a diversidade de cooperações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, Deus deu a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, Deus deu os dons de curar, e a outro, Deus deu a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrados no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim tomou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece e sofre, todos os membros sofrerão com ele. E se um membro é honrado, todos os membros
se regozijarão com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns, pois, Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. A outros, pois, Deus na igreja, segundo lugar, profetas. E em terceiro lugar, Deus colocou doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governadores, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 14. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, amor, seria como metal, que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profetizar, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com falsidade, não se ensoberbece. O amor não se porta com indecência. O amor não busca os seus interesses. O amor não se irrita. O amor não suspeita mal. O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecia, será aniquilado. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque, em parte, conhecemos, em parte, profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que eu é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e corria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, estas três coisas, mas a maior destas é o amor. 1 Coríntios capítulo 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Por quê? O que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza, o que prega, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja de Deus. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também tem alguém que interprete para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que proveito virá daí? Se vos não falasse
ou por meio da revelação ou da ciência, ou da profecia ou da doutrina. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se está tocando com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sônido, incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo de línguas e nenhuma delas é sem significado. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também, vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Pelo que, o que fala línguas estranhas, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bem disseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de douto, o amém, sobre a tua ação de graça. Visto que não sabe o que dizes, porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Agradeço ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas estranhas, desconhecidas. Irmãos, não sejais meninos do entendimento, mas seres meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. A profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis e os verdadeiros que já se converteram, que já são da igreja. Se, pois, toda a igreja se congregar em um lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem um indouto ou um infiel, não dirão, porventura, que todos vós estáis loucos? Mas se todos vós profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então, o melhor dom é profetizar a palavra de Deus, para que todos entendam. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação? Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quanto, muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, fale consigo mesmo e com Deus. Falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam, todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas,
porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porém, lhe não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos estou escrevendo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignorar estes mandamentos, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios capítulo 15. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis. Neste evangelho, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho ensinado, anunciado, se não é que crestes em vão. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo estas Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo estas Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos ele me apareceu também, a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pastor, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça, por esta graça de Deus sou o que sou, e a sua graça, esta graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas esta graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos, assim haveis crido. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, o nosso testemunho, a nossa profecia, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testemunhamos que Deus, que ressuscitou a Cristo, ao seu Filho, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, nos vossos costumes, ainda na lei, na velha aliança. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos. Foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio a um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos ressuscitarão em Cristo Jesus. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim do mundo, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés.
Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas se sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando ele diz que todas as coisas lhe estarão sujeitas, claro, está sujeita, excetua aquele que lhe sujeitou, todas as coisas é maior. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizaram então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo para pregar e profetizar este Evangelho. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor, se como um homem combatia em Éfeso contra as bestas feras, os falsos crentes, os falsos cristãos, as falsas religiões, que me aproveita isso? Se os mortos não vão ressuscitar, comamos, bebamos, corremos atrás de riqueza, fazemos o que tem vontade, que amanhã vamos morrer todos, vai se acabar tudo. Não vos enganeis. As más amizades, as más conversas, o mundo corrompe os bons costumes. Mas vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo eles virão? Insensatos, loucos, o que tu semeias não é ressuscitado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus é quem lhe dá o crescimento, lhe dá o corpo como quer, e a cada uma semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, e outra é a carne dos peixes, e outra é a carne das aves. Há corpos celestiais, há corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outras estrelas. Assim também, a ressurreição dos mortos, se semeia o corpo em corrupção, fraco, ressuscitará. Em corrupção se semeia em ignomínia, ressuscitará. Em glória, semeia-se corpo em fraqueza, ressuscitará com vigor forte. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual celestial. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente do pó da terra. O último Adão é espírito vivificante, mas não é o primeiro espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, veio do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual os celestiais, tais são também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. O Senhor Jesus Cristo, o único Filho que estava nos céus e que foi enviado para a nossa salvação, ressurreição. E agora digo isto, irmão, que a carne, o corpo e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade. Nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão.
incorruptível, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á esta palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, a velha aliança, as obras da velha aliança. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, o seu Filho primogênito, amado, que já existia antes que qualquer coisa existisse. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios capítulo 16. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que, por cartas, aprovar, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. Bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. E se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas o acompanhai em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas, na verdade, não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe oferecer a ocasião boa. Vigiai, orai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia, e que se tem dedicado a este ministério